Olá, nos encontramos nesta nova fase, neste novo momento do nosso curso de especialização. Eu sou a professora Carla Albert, doutora em Psicologia Social, e vou tratar de um tema, de uma parte aí dessa nossa assistência farmacêutica, de algo bem importante, que às vezes fica na penumbra, né? Digamos, nas discussões lá na contabilidade ou da tesouraria, né, dos municípios, que é o financiamento da assistência farmacêutica. Vocês sabem, como toda política pública, a assistência farmacêutica, além das normativas e diretrizes que a tornam uma política nacional, estadual e municipal, ela também demanda de um financiamento, né? E é sobre essa temática que nós vamos tratar neste momento do curso. Bem, quando se trata de financiamento e de Política Nacional de Assistência Farmacêutica, o primeiro link que devemos fazer é nós, como município, ou mesmo, né, para quem é da área dos hospitais filantrópicos, né, que também fazem parte do Sistema Único de Saúde, o governo federal ele vai fazer mensalmente, né, e também alguns incentivos pontuais, esporádicos, para os nossos fundos municipais. Ou seja, vamos receber do Fundo Nacional de Saúde uma série de recursos financeiros para que nós, como operadores da assistência farmacêutica no município, possamos garantir, né, medicamentos e insumos e, obviamente, o cuidado farmacêutico, né? O cuidado farmacêutico que não é descolado, né? E não deve ser descolado da atuação das equipes de saúde, né? Como os outros professoras devem ter conversado com vocês, há todo um cuidado multi, transdisciplinar, e esse cuidado na assistência farmacêutica, ele somente vai se dar, né, com esse conjunto de repasses federais e do financiamento. Então, vamos avançar em alguns pontos juntos aqui com os slides para que a gente tenha uma boa base quanto às normativas de financiamento, né? Porque não podemos só, né, permanecer nessa questão de alguém me disse que o recurso financeiro da assistência farmacêutica eu posso utilizá-lo assim, eu posso utilizá-lo assado. Calma lá, nós temos que olhar sempre as normativas, as portarias. E é isso que eu quero, entre outras questões, conversar neste nosso encontro. No slide, e provavelmente depois a gente vai repassar os conteúdos, o que vocês têm que se ater, né? Que então toda política específica, ela vai ter o seu paralelo no financiamento, né? Fiz lá um exemplo, vocês vão encontrar esse exemplo, né? Com, digamos, um triângulo, né? Porque tem que ter uma base, né? E o triângulo, seus três lados, eu acho muito importante essa imagem objeto, né? Esses três lados do triângulo, eles são iguais, né? Não há como garantir uma assistência farmacêutica dentro dos princípios do SUS sem que, da mesma forma e ao mesmo tempo, o financiamento dessa assistência farmacêutica ele se dê de forma humanizada, de forma completa, né? Então, alguns pontos, né, vocês vão ter que tomar o cuidado de não repetir, e aí eu brinco, eu sempre trago para a sala de aula a imagem do patati e do patatá, né? Que
que eu gosto muito, né, dos dois palhacinhos, mas a gente não sei se vocês têm alguma familiaridade, né, com o desenho, do Patati e do Patatá, mas assim, tudo que o Patatá faz, o Patati repete, né? E na área de financiamento da saúde, a gente não pode utilizar o recurso financeiro imitando os outros, né? Digamos, sem que haja uma reflexão, sem que haja um olhar para as normativas, né? E que normativas são essas? Em 100%, 99% dos casos, né? Essa normativa do financiamento ela é dada por portaria ministerial, né? E é isso que, né, ao longo aí do ano, muitas vezes o Ministério da Saúde, ou mesmo uma Secretaria Estadual de Saúde, altera a portaria, altera a resolução, isso acaba afetando para o bem ou para o mal, né? Ou seja, mais ou menos recurso, o nosso financiamento da assistência farmacêutica. Aí, 3 pontos muito importantes para essa formação de uma excelência, digamos, na gestão da assistência farmacêutica, olhando para o financiamento, né? É que vocês possam, na medida do possível, né? E aqui vou frisar, na medida do possível, né? Ter uma equipe junto, porque uma pessoa só não vai conseguir, né, lidar, muito provavelmente não vai conseguir lidar com todos os aspectos, né, da assistência farmacêutica, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, do seu financiamento e assim por diante. Então, muito importante, assim, três pontos básicos, né, 3 pontos básicos. Que nós tenhamos sempre uma aproximação, e para isso é necessário uma equipe, né? Que tenhamos uma aproximação com as diretrizes e normativas, né, atualizadas, né? Porque, veja bem, quem está aí no município, quem está mesmo no estado, como vai saber utilizar o recurso que o Fundo Nacional de Saúde repassa se desconhece, por exemplo, quais são as normativas, né? Quais são os princípios do SUS, né? Ou desconhece quais são os conceitos, os princípios contidos nas portarias de financiamento sobre assistência farmacêutica. Provavelmente nós vamos, ao desconhecer essas diretrizes, provavelmente nós vamos ter dificuldade na execução dos recursos. O segundo ponto extremamente importante também é o quê? É que minimamente alguns conceitos, alguns sentidos, né, sejam conhecidos. Ora, se eu trabalho numa prefeitura, eu trabalho no estado, né, numa secretaria municipal ou estadual de saúde, na coordenação da assistência farmacêutica, e eu não sei, por exemplo, qual é o conceito de assistência ou de assistência farmacêutica, ou mesmo da política, o que significa atenção básica, né? Se eu não conheço esses pontos, realmente eu vou ter sérias dificuldades em executar os recursos, porque esses conceitos, eles vão aparecer toda hora nas portarias de financiamento do governo federal. Então, tenham sempre perto, componham a equipe de vocês por pessoas que conheçam, compreendam ou tenham vontade de conhecer, né, esses conceitos, como também de conhecer as normativas. E um terceiro e último ponto primordial, né, que a tecnologia aí nos possibilita, nos oferece, é que tenhamos conhecimento dos portais. O que eu chamo de portais, né, que nada mais são dos que os sites, né? Nós temos vários sites de consulta sobre recursos federais, né, inclusive de recursos estaduais, e nós temos que saber quais sites são esses. Como, entre outros, né, pontos, fazer consulta nesses portais. Por quê? Porque não vai ser, assim, não seria nada surpreendente, né, se em algum momento do dia, em algum momento da semana, alguém chega para vocês e pergunta: o repasse da assistência farmacêutica, ele chegou aqui, entrou na conta do município? Isso, né,
pode e tende a acontecer, né? Como é que vocês vão consultar? Muitas pessoas fazem o quê? Ligam para a tesouraria, né? Para o pessoal, para os nossos colegas da tesouraria, ou mesmo do orçamento, mas não necessariamente esse é o único caminho, né? Quando nós sabemos onde buscar essa informação, e esse é um dado público, né? Não precisa de senha nem login para verificar se o repasse federal chegou ao Fundo Municipal de Saúde, pode ser feito, né? Sem a demanda, sem demandar ou sem interferência de terceiros. Então, resumindo, para que a gente faça uma gestão financeira da assistência farmacêutica de excelência, vocês precisam se apropriar das normativas, se apropriar dos conceitos e se apropriar dos sites, né? A partir disso, eu posso garantir para vocês que as dificuldades, né, de execução, as dúvidas de execução de recursos, elas vão sumir da vida, né? Vão sumir da vida de vocês. Por quê? Porque tudo, o financiamento, né, o financiamento do Sistema Único de Saúde, portanto, o financiamento da assistência farmacêutica, ele tem a ver com normativas, né? O que pode, às vezes, ocorrer é que, ao se olhar uma normativa, ao se interpretar uma normativa, você tenha diferentes pontos de vista, né, diferentes entendimentos, mas na assistência farmacêutica não há, digamos, ao menos historicamente, no seu financiamento, não há muitas divergências quanto ao uso dos recursos. Então, vocês, né, com esses 3 pontos desenvolvidos aí no município, junto à equipe de vocês, com certeza, vão dormir melhor, né? Vão poder fazer uma gestão do financiamento mais tranquila, com menos riscos, né? Menos riscos no sentido de apontamentos de tribunais de conta, ou mesmo, né, dos nossos colegas do controle social, do controle interno do município. Prosseguindo, então, algo muito importante, né? Todas essas diretrizes, todas essas regras de financiamento, elas vão se apresentar como documentos, e esses documentos são chamados de portarias, né? Existe uma hierarquia, e aí quem é da área, né, do direito bem conhece, existe uma hierarquia de leis, né, chamada hierarquia de leis, e a portarias e resoluções, né, como são atos administrativos, acabam ocupando, digamos, a base, né, tem, digamos, o menor impacto, né, quanto ao poder de determinar determinadas ações, né? Por isso que toda hora vocês vão ouvir, quem trabalha com financiamento, quem lida com financiamento do Sistema Único, toda hora vocês vão ouvir, portaria tal, resolução tal outra, né? Não é nenhum amor exacerbado por esse tipo de documento, é porque realmente o Ministério da Saúde, assim como as secretarias estaduais, quando garantem, quando atualizam, né, quando determinam financiamento público, o fazem através de portarias, tá? Então, não fiquem preocupados, poxa, toda hora estão conversando em portaria, o que é isso? Portaria nada mais é do que um ato administrativo que tem como característica, como algo bom e ruim ao mesmo tempo, né? É que é um documento, ela tem como característica ser um documento que hoje tem validade, amanhã pode não ter, né? Então, o financiamento da saúde, ele também tem esse pequeno, né, ou não tão pequeno problema, né? Como o financiamento ele é instituído por um ato administrativo, os atos administrativos são da esfera, né, do gabinete do ministro, ou mesmo gabinete da secretaria, né, de saúde, e pode hoje, né, estar
vigente, amanhã ser revogado, né? Então, não tem nenhum problema, né, que vocês nos grupos de WhatsApp daqui a pouco recebam, mudou o financiamento da atenção primária, foi alterado o financiamento da vigilância em saúde. Isso de fato acontece, por quê? Porque são questões, são normativas que elas têm esse ponto a favor e ponto contra, de não precisarem passar por casa legislativa para alteração. É a vontade, né, no bom sentido aqui, mas é a vontade do executivo, que naquele momento diz, bom, eu quero, né, por X, Y, B, motivos, questões, eu quero alterar o financiamento. Então, fiquem atentos às atualizações, né, a publicação de novas portarias, porque são elas que vão determinar o nosso percurso, né, quanto ao financiamento da assistência farmacêutica. Continuando, que é um ponto assim também bem importante, e aí a gente vai para a área do direito, né, a gente volta lá para 1942, mas é necessário também fazer esses resgates, né, de legislações. Nós temos uma lei federal, que ela existe desde a década de 40, né, para quem está aí sendo à frente, né, das gestões municipais, né, de saúde e assistência farmacêutica aqui incluído. Nós temos um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 4657, né, de 1942, que trata, né, digamos, o título dele é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Calma, não se assustem, eu não vou, né, continuo falando de financiamento, né, da saúde, mas o que eu preciso chamar a atenção de vocês? É que nessa lei, lá no seu artigo 3º, vem uma situação que algumas gestões muitas vezes, né, retrucam assim, que é o quê? Essa lei, o que traz para o nosso cotidiano de gestão pública? Diz lá no seu artigo 3º que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece, né? Aí vocês podem dizer, mas professora Carla, o que isso aqui tem a ver com assistência farmacêutica, né? Por que a senhora está falando de uma lei, né, de um decreto-lei lá de 42? Muitas vezes, né, nós encontramos técnicos e técnicas que colocam a seguinte situação. Eu tomei uma determinada decisão, né, fiz uso de um recurso financeiro, um recurso público, né, porque me disseram que era possível fazer assim, né? Ninguém me avisou que eu não podia, sei lá, pegar o recurso, né, utilizar o recurso da assistência farmacêutica básica e pagar salário. Ninguém me disse que eu não podia fazer isso. Ora, nós temos então esse nosso decreto-lei, lá da década de 40, que vai dizer, senhora gestora Carla, se a senhora não sabia que existe uma normativa dizendo que o recurso da assistência farmacêutica básica, ele é para medicamentos e insumos, mas eu não sabia. O Tribunal de Contas, no seu papel, né, de fiscalizador dos entes, né, federados, vai dizer, bom, a senhora vai ser, né, aqui trazida para esclarecimentos sem querer, né, não vamos ter muitas delongas de, eu não sabia que existia essa normativa do Ministério da Saúde, eu desconheci a portaria. Desde 1942, né, está dito, né, que se não posso, né, colocar como desculpa que eu não conheci uma lei e que por isso eu a desrespeitei. Né? Na gestão pública, na gestão dos recursos, nós temos que ter esse cuidado. Né? Por isso, né, de novo, super importante, né, que junto prática aí cotidiana de vocês, para que exatamente não ocorram esse tipo de situações, de que vocês tomem, então, atitudes, que vocês, né, não apenas atitudes, mas que vocês tenham decisões, né, com a justificativa de me falaram que isso podia. Calma lá,
vamos olhar a portaria, né, antes de qualquer coisa. Nessa questão da olhar portaria, olhar, né, legislação, tem uma lista básica, né, digamos assim, dentro desse tripé da normativa, conceito e da fonte de consulta, né? São legislações, são normas que minimamente alguém que lida com o financiamento do Sistema Único de Saúde tem que conhecer, né? E quando eu digo conhecer, eu não estou me referindo aqui a saber de cor, né, de trás para frente, mas em algum momento você ter contato com o texto, você ler para, né, ter uma boa noção do que está escrito lá. E quando se trata de financiamento, nós vamos ter a Constituição Federal, né, que especialmente lá do artigo 194 ao artigo 200, né, vai tratar aí da questão da Seguridade Social, né, e aí entra na Seguridade Social o Sistema Único de Saúde, a questão da saúde como um direito, né, e um dever do Estado, entre outras questões. E também lá na Constituição Federal vão ter 3 artigos muito importantes quando a gente refere financiamento da saúde, que são o 166, o 166A e o 167, que tem como foco as emendas federais, né? Porque lembram que eu comentei que o Ministério da Saúde, via Fundo Nacional de Saúde, repassa recurso para os municípios, para os estados, né? Bem, uma das formas também de repasse são as emendas federais. E quem, dentro da Constituição Federal, quem nos dá, assim, o que pode ou não pode, né, as vedações de uso das emendas, são basicamente estes três artigos da nossa Constituição. Quando tratamos de financiamento da saúde, aí dentro da Lei Orgânica do SUS, dentro da nossa famosa e querida Lei 8080, né, e 8142, eu diria que minimamente quem lida com financiamento tem que conhecer os princípios do SUS, né, que estão lá estampados no nosso artigo 7º da Lei 8080. Por quê? Porque é bem comum, né, que surjam dúvidas, né, sobre a aplicação dos repasses federais. Já ouvi questionamentos de, eu posso utilizar o recurso público para um serviço de saúde privado, né, assim, alguns questionamentos, né, se qualquer contratação no município de vocês, né, ele não respeita essa contratação, essa compra, esse gasto em saúde, né, não respeita minimamente o artigo 7º da Lei 8080, ou seja, os princípios do SUS, esse gasto ele não pode ser considerado como um gasto em saúde, né, não pode, por não ser considerado um gasto em saúde, eu não posso, né, assim, linearmente, né, não posso utilizar recursos da assistência farmacêutica básica, né, nem outro tipo de repasse, né, público que é voltado para a saúde. Então, muito importante que vocês conheçam esse 7º artigo. E dois conceitos na área de financiamento, né, 2 conceitos muito básicos e muito caros, né, vem à tona regularmente nessas portarias de financiamento, que são os conceitos expressos no artigo 12º da Lei Federal 4230 de 1964. Tá? Basicamente, esse artigo 12º vai nos dizer o que é custeio e o que é investimento, que são 2 termos que aparecem toda hora também nas portarias de financiamento, inclusive, né, na portaria, né, digamos na portaria mãe, né, que trata do financiamento da assistência farmacêutica. No próximo bloco, vamos abordar as leis complementares que norteiam o financiamento da saúde.